Olá, queridos! Estamos aqui no nosso programa Vida Plena e hoje nós estamos no programa parte 2, nós tivemos um programa maravilhoso, já fica a dica, procura na nossa playlist sobre Janeiro Branco, falando sobre paz, equilíbrio e saúde mental. E agora, neste momento, nós trabalharemos e conversaremos e cresceremos juntos sobre um tema que é muito interessante. Quando a dor da perda bate à porta, o que fazer? O que fazer com o luto? O que é o luto? E eu gostaria de iniciar esse momento lendo uma porção da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que fica em Eclesiastes, capítulo 3. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, mas também tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo para rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, como também tempo de guerra e tempo de paz. No verso 11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E nós estamos aqui para dizer a você que verdadeiramente há um tempo oportuno para todas as coisas. Nós entendemos e falaremos sobre esse assunto que é tão denso e para muitos delicado, ainda muito dolorido, mas nós não estamos aqui para minimizar a sua dor. Mas nós queremos sim trazer paz ao seu coração, à sua mente e, quem sabe, apontar caminhos de uma vida plena, de uma vida onde você não vai negar, vai entender o que está acontecendo, se permitir viver e sentir e fazer escolhas assertivas. Porque há tempo oportuno para todas as coisas, e eu gostaria de iniciar também apresentando os nossos convidados ilustres, amigos mais que queridos, servos de Deus, profissionais de excelência. Se você for pegar o nome deles e pesquisar, você vai ver que nós estamos aqui com o que há de melhor. Queridos, eu gostaria de dar o meu bem-vindo novamente, bem-vindos, sejam muito bem-vindos, que honra para nós da Constante TV tê-los aqui. Obrigada, querido Dr. Gutenberg, mais uma vez aqui conosco. Quero agradecer o convite, dizer que realmente uma honra, um prazer enorme poder estar aqui com os amigos para discutir um tema tão importante como a questão da dor, como a questão do luto. É um tema que não pode ficar de fora das nossas discussões, porque compõe parte da nossa existência. É verdade. Nós, como seres humanos, nós não estamos preparados para a finitude e nós temos dificuldades de lidar com esse processo, não é assim? Mas eu também estou aqui com a doutora Valéria. Doutora Valéria, querida, que prazer tê-la mais uma vez. Obrigada por se permitir ser um canal de bênçãos aqui na Constante TV. Bem-vinda. Eu agradeço muito e agradeço as nossas conversas antes de iniciar. Foram maravilhosas. Verdade, querida. As nossas trocas de experiência da vida, né? E das nossas dores, das nossas perdas, né? Verdade. E como a gente tem trabalhado Deus, isso. Perfeito, querida. Ressignificado a nossa história. Graças a Deus. E entendido o tempo oportuno. Amém. E tá também o amor da vida dela, gente. Sim, é ele. Mistério. Querido Dr. Paulo César, bem-vindos, psicólogo clínico, um querido, inteligentíssimo, gente. Agregou demais no nosso programa anterior. Vai lá, assiste, recapitula, manda para amigos e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e nós contamos com você para agregar esse time vitorioso da Constante TV. Porque a Constante TV é uma bênção para você, como é para nós. Querido, bem-vindo. Eu que agradeço por esse momento, para
Para mim é um prazer estar conversando Glória aqui a Deus. entre amigos, né? É verdade. Porque assim, Deus é bom. Deus é lindo. O tempo todo, né? Sim. E não é por acaso que nós estamos aqui, né? É verdade. Então, para mim, eu me sinto privilegiado de estar com vocês. Que né? bênção, a gente possa discutir, conversar e dar algo que seja significante para as pessoas que estão nos ouvindo. É verdade. Né? Muito obrigada, querido Dr. Paulo. E meus amados, eu quero dizer a vocês que para estarmos aqui, para termos esse momento, nós oramos, nós pedimos a direção do Senhor e nós perguntamos, Senhor, quem te interessa que esteja conosco? E eu sei que esses queridos convidados estão aqui porque você é importante para Deus, porque sua vida é importante para Deus, porque seus processos são importantes para Deus. Eu costumo dizer que família não é território neutro. Ela transforma ou deforma. E nós estamos aqui para dar a você possibilidades de escolhas assertivas e, quem sabe, trazer respostas ao seu coração. Você sabia que todas as vezes que a Bíblia fala de mente, ela está se referindo ao coração? De onde saem as fontes de vida, as saídas da vida, não é assim? Então o Senhor nos chama para esse tempo onde a dor ela bate a porta, porque realmente, queridos, é algo, eu costumo dizer também, e isso eu abracei através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Já ouviu falar sobre ele? Ele costuma dizer assim, que a vida não é indolor. Só que nós não fomos feitos e construídos para saber lidar com a dor. Então, nós estamos aqui também para apoiá-lo, para dizer a você, você não está sozinho, conte conosco, existe sim esperança, existe esperança para o seu futuro, como diz as Escrituras Sagradas. Há um caminho e há uma vida de bênçãos a você. Está doendo? Calma, calma, porque vai passar. Vai passar, mas não vai passar de qualquer jeito. Esse contexto, a saúde emocional, a saúde mental, a elaboração do luto, ela não se dá de forma espontânea. É necessário que hajam projetos, é necessário que você entenda o que você está vivendo e algumas vezes será necessário o apoio, que pode ser com ajuda profissional, talvez um suporte alopático. Sabe o que é alopático? É o apoio, muitas vezes, a sua estrutura orgânica precisa de algo mais para conseguir entender, na verdade, elaborar os gatilhos emocionais. Mas nós conversaremos sobre tudo isso hoje. Mas, Dr. Gutenberg, o que é o luto dentro da psicologia? O luto ele é uma ferramenta, ele é um mecanismo necessário para nós lidarmos com a perda. Uma perda que ela é significativa em nossas vidas, uma perda que tem uma representatividade, que tem um valor e que, como tudo aquilo que tem valor, demanda da gente um tempo de despedida, demanda da gente um tempo de afastamento, de reorganização do processo de vivência sem aquilo que tem, né, um valor. Então, sim, esse processo de ressignificação que varia muito de cultura para cultura, que varia de pessoa para pessoa, né? Então, de contexto para contexto, ele existe e a gente precisa aceitar isso, né? Sem críticas, sem comparações entre experiências, né? Sem necessidade de ficar estabelecendo qualquer tipo de mensuração entre indivíduos, enfim, ele só precisa ser vivido, precisa ser respeitado, sobretudo. Então, o luto, ele é uma importante experiência da vida humana, que a gente precisa abrir para discutir, para explicar, para que ele possa ser vivido com saúde, né? Porque se não for vivido com saúde, se não for levado a sério, se ele for negligenciado como uma coisa qualquer, ele pode evoluir facilmente para uma condição de sofrimento muito maior do que ele se propunha a ser enquanto tristeza saudável. Certa vez eu ouvi uma pastora dizendo assim, diante de uma condição de luto de uma família, não permita que a morte ou que a dor leve mais além do que já levou. Então já levou a vida. Não deixe que leve sua família, não deixe que leve seus projetos, não deixe que leve ou faça sucumbir os seus filhos. A dor ela é inegável e ela é real. Quero dizer para você que no luto existe uma perda legítima. E quando nós falamos de luto, nós não estamos falando só da perda de entes queridos. O luto pode estar relacionado a uma condição de emprego, a uma condição de status, a uma amizade. De repente você construiu durante anos um relacionamento de amizade e ele foi fragilizado
também configuramos e entendemos isso como luto. Mas, doutor Paulo, querido, a ciência, ela fala sobre fases, não é isso? E é sabido que o luto é um processo subjetivo, né, individual, intransferível, como também não é linear. Nós sabemos que elas não acontecem como etapas, né? Como você vence uma e passa para a próxima fase. Não é assim que funciona. Mas existem fases que precisam ser mencionadas para que o nosso telespectador localize o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho a respeito? Eu acho, primeiro, brilhantemente, como o Gutenberg falou, sobre viver o luto, né? Certo. Parece incoerente, né? A pessoa que está... Como é que eu faço para viver o luto? Tu não sabe da minha dor, né? A pessoa pode até conjecturar em relação a isso. Mas é porque é um processo que nossa mente ela faz, vamos dizer assim, para que você se preserve. Perfeito. É uma maneira de você se preservar daquela dor. Então, quando você não entende isso, quando você nega que tem as etapas, né? Que é o primeiro mecanismo de defesa, de você negar. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. E esse primeiro momento é um momento que vai acontecer. O que é importante você perceber, o que as pessoas precisam perceber, é que eu entendo o que aconteceu, eu não consigo entender, mas eu preciso refletir. Certo. Eu preciso entender essa dor. E assim, negar que está acontecendo, ela pode fazer com que você não consiga compreender o que está... O que o imponderável aconteceu. Como é que você fala para uma mãe que está enterrando o filho? Porque foi imponderável, aconteceu aquilo que não era relativamente natural, era para o filho enterrar a mãe. E como é que eu faço isso? Primeiro passo, que muitas vezes acontece, é eu negar, não está acontecendo. E isso pode ocorrer, mas eu tenho que compreender que aonde eu estou, o que eu estou fazendo. E tem uma outra situação que eu não consegui entender o que está, né? Porque eu me colocar numa posição, eu projetar aquilo, vamos resolver, vou comprar as coisas, vamos fazer as coisas, mas não consegui entender que eu preciso parar. Eu acho que em qualquer situação das fases, da barganha, da raiva, da negação, até chegar à aceitação, ele precisa compreender que eu não tenho que resolver nada. Aquele é o momento que eu vou ter que entender o que está acontecendo. Porque, como o Gutenberg falou, se não for trabalhado de uma forma, digamos assim, saudável, né, eu posso transformar essa dor, que deve ser imensa. Sim. Uma mãe chegou para mim há poucos dias e falou assim: o senhor não imagina. Eu falei: eu não tenho a menor ideia. É verdade. Ninguém pode mensurar. Não tenho a menor ideia do que a senhora está sofrendo. A dimensão da dor. Mas o que eu posso entender é que eu só tenho um Deus. Sim. Isso eu compreendo. Que não lhe largou, sim, que não lhe abandonou, que é soberano e que ele está do seu lado, na dor, chorando inclusive com a senhora. Mas e mesmo que a pessoa não sinta naquele momento, não sinta, e mesmo que no momento ela sinta tanta raiva que ela questione a Deus, exatamente, né? E que a gente tem que respeitar isso, porque a pessoa está num processo de sofrimento, né? Querida. E ela tem o direito. Né? Deus é compreensivo o suficiente para entender que a gente tem limitações e que a gente vai questionar, não é verdade? Que isso faz parte da vida e faz parte do luto. Perfeito, exatamente. Né? E muitas vezes a gente quer que a pessoa que está sofrendo esse luto, ela tenha uma posição X ou Y. É verdade. É muito comum as pessoas dizerem: não chore. Não chore. Né? Ele está num lugar melhor. Tem essas falas. Tem, assim, né? Você imagina uma pessoa que é ministro do Evangelho. Vamos colocar agora um pastor. Sim. Vamos imaginar assim, a comunidade, o peso que ele traz em não demonstrar vulnerabilidade, quando deve ser um sofrimento para esse indivíduo, ele que tem uma carga, uma responsabilidade, e ele não se permitir sentir a dor, porque isso pode transformar em algo assim. Eu já vi, inclusive, isso pode diluir ministério, acabar com programas, porque a pessoa não se permitiu. Essa que é a fala que o Gutenberg falou, foi muito legal, é o camarada se permitir.
e parar assim, o que está acontecendo? O que eu consigo entender desse processo? Mas de que forma isso está acontecendo? Eu tenho uma situação de uma pessoa não viver o luto e ficar com aquela imagem anos e anos. A pessoa, inclusive, descambou para uso abusivo de substância psicoativa, estava usando. Aí passou por vários atendimentos que ele chegou a mim, eu perguntei: vamos se despedir do seu pai? Mas como, Paulo? Porque você nunca fez isso, você não se permitiu ir para o enterro, você não quis fazer as coisas, você nunca falou quanto ele é importante. Mas ele não vai estar lá, não. Eu sei que ele não está lá, simbólico. Mas é um simbolismo. Sim, é para um fechamento. Aí ele falou: cara, eu vou com você. E foi algo libertador. Então, assim, compreender essa dor que ela é muito subjetiva, é legítima, é compreender a fraqueza do outro e, principalmente, me colocar como um ajudador, como companheiro, como uma pessoa que está lá, não para cobrar uma determinada postura, mas dizer assim: nós estamos te acolhendo. Sim. E fique tranquilo, porque aqui você não é X nem Y, você é o João Gutenberg, o Paulo, a Maria. Perfeito. E você é um ser humano. Exato. Se permitir ser humano. Perfeito. Então, assim, quando acontece isso, as fases todas elas são passadas, porque você consegue ter algo que é importante, que vai ser muito colocado hoje, que é um negócio chamado acolhimento. Exato, querido. Eu acolher a dor do outro como fosse a minha. Esse lugar de dor, verdade. Abraçar e dizer: olha, então você não está só. É só abraçar e dizer: você não está só. Eu não sei o que está sentindo, mas independente disso, eu estou do seu lado. Isso é essencial. Sabe o que é interessante, querido? Perdão. Nós percebemos que sempre que existe uma condição de luto, as pessoas elas se sentem na obrigação de falar alguma coisa. Né? Então, às vezes, a pessoa não quer falar ou não quer ouvir. Ela quer primeiro entender o que está acontecendo. Será que é real? Então, não necessariamente, daí, querido, você que acompanha alguém que teve uma perda, você que está vivendo essa perda, você não precisa chegar dando resposta, sabe, trazendo, na verdade, receitas prontas. E como o querido Paulo falou, esse lugar de acolhimento é dizer assim: eu sei que está doendo, é legítimo, e pode chorar. Vive esse momento, não é? Ou às vezes as pessoas querem... Não, eu vou te dar um remedinho. Eu tenho um remedinho aqui. Gente. Aí você vai dormir. Aí você vai parar de chorar. Vai parar de sofrer. E assim, medicação, ela pode ser uma bênção, mas ela pode ser um veneno. Exatamente. Medicação tem que ser prescrita em determinados fins, não é? Perfeito. E às vezes você usa uma medicação num momento inadequado, você vai trazer um prejuízo depois para aquela pessoa. O sofrimento que era para ela passar, aquele luto, acaba se transformando num problema de saúde. É verdade, querida. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem uma medicação. Não, mas foi bom para mim. Mas não é, isso precisa ser prescrito, isso precisa ser avaliado. Exatamente. Por exemplo, alguém que passa por um acidente, uma perda de um ente de uma maneira trágica, eu vou lá e dou uma medicação, eu posso fazer com que essa pessoa, ao invés de sofrer aquilo, porque, por exemplo, eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático, eu tenho que ter tido um estresse grave, de risco à vida, por exemplo. Então, um acidente trágico que eu perdi alguém, aquela outra pessoa viu, ou aquela, né? Se você der, por exemplo, um benzodiazepínico, você vai proporcionar e você pode aumentar a chance dessa pessoa ter um transtorno de estresse pós-traumático no futuro. Olha como é grave. E não é porque benzodiazepínico é um mal, é um tarja preta, algo que... Não, ele tem o seu lugar, ele tem o seu momento, ele tem o porquê ser utilizado, né? Mas da maneira correta, prescrito. Perfeito, doutora. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque as pessoas... Ou as pessoas colocam isso como uma pílula mágica, ou então demonizam. É verdade. Né? Isso aqui vai fazer dependência. Não, existe o porquê, o quando... Né? Se eu tô com um paciente tendo uma convulsão e ele chega no hospital, eu vou fazer um benzodiazepínico. Ele vai sair daquele quadro. Perfeito. Então,
na verdade, é esse cuidado, a gente não querer medicar tudo. Né? E é verdade, e destinar ao profissional competente. Doutora Valéria é psiquiatra e ela fala com conhecimento de causa. Mas, queridos, nós vamos para um breve intervalo. Vai lá, bebe uma água, porque temos muito a conversar. Olá, querido telespectador, você que é nosso amigo e você que já é de casa, na nossa Constante TV, estamos no programa Vida Plena e estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre um assunto que muitas vezes é negligenciado ou mal compreendido, quando a dor da perda bate à porta. O que fazer? Tatiana, eu amo a Jesus, eu temo a Jesus, mas eu estou vivendo uma dor intensa e mesmo que eu entenda que Deus é soberano, eu não consigo parar de sofrer. Já te ocorreu que esse processo leva tempo? Já te ocorreu que esse processo demandará de você ressignificação psíquica? Eu costumo dizer que ninguém se cura do que se evita sentir. Então, existe o seu lugar. E nós conversávamos agora, doutora Valéria, que é psiquiatra, sobre o cuidado com as medicações, que elas têm o seu lugar e que é necessário que hajam, na verdade, avaliações a respeito, se cabem, não é? Agora, queridos psicólogos, como que aquele pai, de repente, que tinha uma vida maravilhosa, perfeita, uma família funcional, de repente foi pego pela perda, de repente perdeu alguém muito especial, se vê com filhos pequenos em processo de desenvolvimento, é uma pessoa responsável, temente a Deus, o que fazer? Como lidar com isso? O que dizer para as crianças? É saudável? Nós ouvimos também dizer que é muito comum, quando existe uma perda, a família tenta poupar os menores, não é? De vivenciar essa dor. E algumas vezes nós entendemos que essa dor se prolonga. E acaba desencadeando, de fato, como já falamos, adoecimentos. Então, como lidar, doutor Gutenberg? O que a ciência tem falado a respeito desse processo de luto e como ele pode ser vivenciado? Tatiana, como já dito, como é uma fase, né? É um momento da vida em que... De reestruturação, não é? Onde a pessoa que está envolvida nesse processo de luto precisa vivenciar, né? E esse conceito de vivenciar, quando a gente dá a definição, parece ser muito frio, né? Mas necessário. Então, diante desse cenário que você acabou de colocar, um pai, né, que fica sozinho, né, com as crianças, o conceito de parecer forte, né? Eu não vou chorar, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar fraqueza, entre aspas, né? Esse é um conceito que com certeza prejudica essa relação, né, desse processo, desse pai, né? E na honestidade dos sentimentos, na legitimidade, não é isso? Da relação que fica, né, naquela família dali para diante, né? Então, assumir essa dor, né? Entender que aquela pessoa que partiu faz falta, né, está fazendo falta e gera uma dor, a ausência dela é importante. Portanto, chorar, né? Se há vontade nesse momento de eu chorar e tornar público, né, e público que eu falo assim, né, aberto para as crianças, né, que aquilo está me fazendo falta, é importante. Perfeito. Porque você formaliza para as crianças o choro como uma ferramenta também de expressão. Perfeito. Né? E ao ver as crianças, ao ver o pai chorar, elas conseguem perguntar, mas por que o senhor está chorando? Né? E é uma grande oportunidade que se abre, né, para o pai colocar nas palavras dele, né, e da relação de afeto e de construção simbólica que ele tem com aquelas crianças, explicar o que está acontecendo, né, quando ele fala a respeito da dor dele. E esse processo, essa oportunidade, né, nessa relação familiar, vai permitir que a criança, do seu tempo,
né? No seu time. A própria relação de amor, de afeto, de novo, simbólica, que essa criança tem com o pai, essa conversa ela tem um outro patamar, porque aquilo que o pai fala não é somente o que a criança escuta, né? Correto. As palavras daquele pai têm um outro significado do que um estranho, né, falando. Então, Perfeito. assim, um pai falando, uma mãe falando sobre a dor dela, tem uma outra forma de chegar para aquela criança, porque é uma conexão diferente. Portanto, a pior coisa que pode acontecer seria negligenciar, negar, né? Não, tá doendo. Essa fase. Né? Tá doendo. E doutor Gutenberg, é interessante também, querido, nós não precisamos ter resposta para tudo. Na verdade, nós não temos resposta para tudo. Se perguntar, mas papai, por quê? Ou mamãe, por que o papai se foi? Eu não sei. Mas nós confiamos em Deus e nós cremos que Ele vai cuidar de nós. Então é muito, muito, muito importante. É o tempo e é o momento onde nós também forjamos um caráter. Nós forjamos a identidade do filho, formamos e ajudamos a compreender o amor de Deus. Porque, queridos, eu sei o que é perder. Eu já fui viúva. E quem conhece a minha história sabe o quão desafiador foi. Mas um belo dia, também perguntando a Deus, na dor, na legitimidade da minha dor, e eu disse, Senhor, por quê? E o Senhor me respondeu com um verso bíblico que fica em Oséias. O Senhor disse assim, porque eu vou te atrair, vou te conduzir ao deserto e vou falar ao teu coração. Era um tempo de Deus para mim. Era um tempo que Deus se importava em se revelar de forma especial para a minha vida. E eu quero dizer a você que foi muito doloroso. E eu me permiti viver, e foi o tempo que muitas pessoas ouviram, a psicóloga ficou viúva, ela perdeu. Então eu praticamente só atendia viúvas. E eu acabava de atender, pedia licença em alguns momentos, ia para o banheiro e ia chorar na toalha. Lavava o rosto e dizia, vamos novamente. Esse foi um processo desafiador, mas também foi curativo. Foi curativo porque enquanto eu também falava, você sabia que a fala é um princípio de cura? A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu verbalizo a dor, quando eu dou lugar para essa dor, eu também estou me abrindo para um caminho de cura, para um caminho de ressignificação e de restauração. Quando algumas vezes diante da dor, a dor ela tem um poder de nos tirar do eixo, de nos tirar e roubar de nós a promessa. Então nós precisamos tomar cuidado. Consideremos sim, validemos sim, mas entendamos que ela tem hora e algumas vezes é necessário tomar as rédeas da emoção e dizer, agora é tempo de enxugar as lágrimas e seguir. Sabe quando Moisés chegou diante de Deus e o Senhor disse assim, por que tu clamas a mim, Moisés? Né? Diga ao povo que marche. E Josué, filho de Num, o Senhor disse, meu servo Moisés está morto. Levanta-te, pois, e passa esse Jordão, tu e todo o povo. Então eu entendo aqui que existem fases e processos que são distintos e verdadeiramente nós não temos como mensurar ou como tentar comparar processos. Ele não é linear. Não é assim, doutor? Eu acho muito interessante sua fala, porque você falando da sua dor, né? Eu fiquei imaginando assim, você se permitiu ser humana, né? Sim. Então lá não era psicóloga. Exatamente. Lá não era a pastora. Exatamente. Lá era a esposa. Exato. Então esse momento para ti, de sentir, eu sou humana. Exato. Eu posso sentir dor. Exato. E agora, o que fazer com essa dor? E como fazer como fazer? E você falando, eu fiquei imaginando você atendendo e quando tá fazendo referência, sentindo a dor do outro. É isso. Porque a gente fica mais sensível na dor, né? Exato, querido. Existe um termo que diz assim, que não há crescimento sem dor. Pode até ser, né? Mas se pudesse evitar, mas não. Muitas vezes Deus permite que a dor aconteça, que ocorra, para que você possa ir lá para a caverna do Adulão, que é um lugar frio, sozinho, e entender por que estou me perseguindo se eu não fiz nada. Então, esses questionamentos têm a ver com percepção. Correto. É eu me humanizar.
E esse momento de humanizar nos leva sempre a um crescimento. Exato. Porque se ele não existir, como a doutora falou agora, o cara vai para medicação de forma não orientada por outro, porque eu não quero sentir a dor, porque eu quero parar de pensar, eu quero dormir que eu não aguento. Como se tudo é lícito, mas acontece. Eu não me permito crescer. E eu acho importante uma outra coisa. Diga, querida. Tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão falar, só que também tem pessoas que vão internalizar. Exatamente. E isso não quer dizer que elas não estão sofrendo, Exatamente. né? Nossa, faleceu o pai, a mãe, ninguém chora? O que aconteceu? Ninguém está ligando? E às vezes a pessoa tem paralise naquele momento e ela vai ter que reorganizar. Exato. E em um certo momento ela vai chorar. Então a gente tem que tomar cuidado com essas críticas, com esses né? julgamentos, Como é que a outra pessoa está lida com isso, lidando, né? Exatamente, querida. Porque isso é importante, porque senão muitas vezes a gente está criticando e está criando um sofrimento e está culpando, e muitas vezes no luto a gente vai ter dias que a gente vai se culpar, tem dias que a gente vai culpar a pessoa que morreu, tem dias que a gente vai, poxa, mas eu devia ter feito tal coisa, isso faz parte do luto normal. Né? Agora quando a gente tem, não é que é uma data mágica, né? Mas a gente tem, a partir de um ano, a pessoa não consegue sair desse luto e que este luto começa a interferir em toda a vida dessa pessoa e ela não consegue ir passando por este processo, a gente chama isso de luto estendido, né? Complicado, né? A gente tem isso em manual hoje, é verdade, né? querida. E essa pessoa vai precisar de tratamento, porque senão ela não consegue seguir. Brilhante. Né? E isso, muitas vezes ela vai precisar de uma terapia quando se torna um luto complicado, ela vai precisar para ela conseguir seguir, conseguir ter a lembrança daquela pessoa que se foi, se reestruturar internamente, não é, doutora? Sentir a dor, continuar sentindo, sentir saudade, mas muitas vezes ela vai precisar de ajuda. É verdade. Né? Muitas vezes vai precisar de uma avaliação, porque é diferente o luto, a tristeza e um quadro depressivo. Que fala brilhante e oportuna. Você vai chorar, você vai ficar triste, você vai ter dificuldades de lidar, às vezes no dia a dia, vai ficar com raiva, mas isso não necessariamente é um transtorno depressivo. Mas a gente pode ter pessoas que secundariamente, por exemplo, podem, após um luto, ter um quadro desse. Doutora. E isso é importante uma avaliação, e nesses casos mais complexos, mais complicados, né? Para se ver a necessidade de um tratamento para ou não. Para entender. Né? O que está acontecendo exatamente com essa pessoa. Doutora, e quando essa perda se dá, porque existe um processo de depressão instaurado, mas de repente, durante tempo, nós temos inúmeros exemplos, inclusive de pessoas públicas, né? Que durante muito tempo fizeram tratamentos contra a depressão, mas em dado momento ela veio de forma muito agressiva e eles foram ceifados, tiraram a vida. Como lidar com isso? Qual a orientação? Como entender, e muitas vezes as pessoas entendem que amam a Deus, mas quem ama a Deus não tira a vida. E não entendem que existe um processo de adoecimento instaurado, não é? Então, a importância de se compreender que esse indivíduo, de repente, ele não possui os neurotransmissores suficientes que regulam o humor. Será que eles vão precisar desse aporte médico, esse aporte com remédios, com medicações, para equacionar esse organismo? Porque há de se entender, queridos, que o psicólogo ele vai trabalhar as emoções, os sentimentos, os gatilhos emocionais, mas existem sintomas fisiológicos que precisam também ser equilibrados, não é assim, doutora? Eles precisam ser tratados, cuidados, para que essa proposta terapêutica seja eficaz, não é? Então, imagina você em uma condição de estado febril.
E alguém chega para você e começa a conversar e te propor mudanças, mas o teu corpo está fragilizado. Você não vai conseguir prestar atenção no que a pessoa está falando, você não vai conseguir absorver aquilo que está acontecendo. Então, algumas vezes, doutora, já aconteceu de entrarem no consultório e com a seguinte fala, já inaugurarem a conversa dizendo assim: eu não durmo há 10 dias. Então, antes de nós conversarmos, você vai voltar, você vai ao médico, você vai ao psiquiatra para regular esse sono, para depois você voltar e então nós começarmos a proposta terapêutica. E quando nós falamos de luto, de perda, fale um pouquinho mais do ponto de vista clínico sobre a depressão. E aí, existem tipos de depressão? Quais elas? Como que nós podemos entender que há necessidade de uma intervenção médica, psiquiátrica? E aí nesse aspecto eu me refiro à alopática, ao uso de medicação. Tá. E acompanhamento, há de se dizer. É porque o acompanhamento médico ele vai além do uso da medicação. Certo, perfeito, né? querida. Se a gente está com um processo de luto, a gente vai ter períodos que o sono vai ficar ruim, outros períodos que a pessoa pode perder o apetite, outros momentos que ela vai ficar irritada. Não necessariamente a gente vai utilizar a medicação por causa disso. Perfeito. Né? Agora, se essa pessoa, vamos dizer, além do luto, entra no quadro de um quadro patológico, certo, de transtorno. Seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno depressivo, ou no caso, um transtorno de estresse pós-traumático, a gente vai trabalhar em conjunto. Perfeito, né? É isso. Equipe multiprofissional interdisciplinar. Isso é muito importante a gente, né, ter entender que cada um tem seu lugar. Esse suporte, e na verdade a gente trabalha junto, a gente não trabalha ele lá e eu aqui, querida, exato. Né? A gente nós temos um bem comum, né? A gente junta as forças, a gente junta as forças com a família, com as pessoas da comunidade, com o pastor, se a pessoa é cristã, né? Isso tudo vai dar suporte, né? Agora, se diante de um quadro se complique, a pessoa faz um quadro depressivo moderado a grave, e a gente vai precisar tratar, por exemplo, é importante entender que a pessoa pode ter um quadro grave, que a pessoa pode tentar suicídio, mesmo ela sendo cristã. Certo. Por quê? Porque a pessoa está doente. Exato. Né? Às vezes a gente escuta assim, precisa de às vezes o paciente chega, não, mas eu sou cristão, isso não passa pela minha cabeça. O que eu explico é assim, mas quando você tem, por exemplo, um quadro depressivo grave, o jeito que você pensa normalmente fica distorcido. Exatamente, a distorção cognitiva é real. A pessoa em sã consciência, bem, saudável, ela não é meu jeito. Exato. Eu nunca vou deprimir porque eu sou uma pessoa alegre. Não é isso. A pessoa adoece. E quando ela adoece, tem pessoas que têm mais facilidade do que outras, inclusive a ter pensamento suicida. E às vezes não necessariamente esteja com um quadro tão grave. E não necessariamente tem um planejamento longo. Né? Então, por exemplo, essa pessoa avisou, então ela não vai fazer. Não é necessariamente isso. É verdade. Né? Ou então, eu não enxerguei os sinais, essa pessoa foi lá e fez algo contra a sua vida. Isso pode acontecer de maneira impulsiva. É verdade, querida. Né? Isso também pode acontecer com planejamento. Né? E às vezes a família depois se culpa. Eu não enxerguei. É verdade. Né? Eu não vi. Muitas vezes a gente não consegue enxergar mesmo. É verdade. Outras vezes as pessoas negligenciam, a pessoa está falando e a família, como? Você não pode fazer isso. Não te falta nada, não é? E a pessoa está dizendo que ela está precisando de ajuda e que está vindo pensamentos horríveis e que ela não consegue controlar. E ela está adoecida e está com... ficou distorcida a maneira como ela enxerga, ela perde... É um sintoma, né? Você perde a noção de futuro. Exatamente, de discernir. Né? Imagina que quadro horrível. Na maioria das doenças, o que as pessoas fazem? Não querem morrer. A pessoa está ali com câncer, definhando. E está lutando pela vida. Que doença é essa que tira
o que desejo de viver básico, que um animalzinho faz de tudo para ficar vivo. Então imagina que terrível doença é essa que tira a vontade de viver. Então, se a gente pensar isso, a gente olha com compaixão e sabe que essa pessoa está precisando de ajuda. É verdade. E é tão legal quando a gente vê em equipe isso, depois a pessoa melhorar e falar, meu Deus, graças a Deus que eu tive suporte, graças a Deus que eu tive medicação, graças a Deus que eu tive o suporte familiar, a família ia lá e me dava medicação. Que deu tempo. Né? E conseguiu. Foi possível, é verdade. Eu queria só querido, meu querido, eu posso te pedir perdão? Nós já estamos com 19 minutinhos e tem muita coisa para explorar. Mas nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta no nosso e no seu Vida Plena. E hoje o assunto denso, mas extremamente importante, com dicas importantes e relevantes para você ter qualidade de vida, para você superar processos. E hoje estamos falando quando a dor da perda bate à porta. O que fazer? Quais os sinais, querido? Como nós podemos identificar quando o luto, quando esse processo de ressignificação mental está acontecendo de forma patológica, Dr. Gutenberg? Excelente pergunta. Um ponto importante é reconhecer que o luto ele é uma condição normal, né, da vida. Contudo, o luto ele também é uma fonte estressora. Né? Exato. Eu estou passando por uma situação que fugiu daquele meu âmbito da normalidade, né? Então assim, a sensação de, mesmo que eventualmente perder ali o controle da situação da vida, da família, está passando naquele momento. Então é uma situação de estresse. E como toda situação de estresse, ela me coloca numa condição de desconforto, né? Correto. Aquilo vai influenciando em alguns aspectos da minha rotina, né? O meu pensamento fica ali parado em torno, né, daquele tema, eu passo a ter uma certa dificuldade para estabelecer a comunicação, eu perco um pouco o ânimo em relação a coisas que me deixavam ali um pouco mais animado. Então, existe uma mudança na forma de eu operar, né, como de costume. E como toda situação de estresse, ele tem um tempo onde ele se apresenta e ele tende a desaparecer, né, a reduzir, ou seja, gradativamente eu vou retomando a minha condição de dar novos significados. A grande questão é quando essa situação de estresse, ela tende a permanecer. Quando essa situação de estresse tende a permanecer associada aos sintomas ou à característica do luto, que seria a tristeza, isso pode evoluir para uma condição de ansiedade, né? Então, assim, um estresse, ele ganha um intervalo de tempo maior do que o desejado, começo a cronificar, desenvolvo um padrão de ansiedade e ainda assim eu tenho a tristeza, eu tenho a condição, né, da característica do luto associado. Isso vai mascarando e vai dificultando até o discernimento, o que é, né, o que é da tristeza, o que é em si, o que é do luto, o que é já sintomas depressivos. Então, o ponto é esse processo do luto, que é para ser normal, ou seja, ele tem um encadeamento de tristeza natural e importante, e saudável, necessário e tudo mais, e depois ele tem que reduzir. A reduzir. Quando isso não ocorre, quando esse processo começa a cronificar, eu começo a desenvolver sintomas de um luto prolongado, mixados de ansiedade, mixados ali com sintomas depressivos, e aí que está a grande questão. Muito bem, para eu passar por uma condição de estresse, eu preciso contar com um conceito muito importante dentro da psicologia, que é chamado de amparo social. Perfeito. A literatura fala que pessoas que possuem amparo social possuem recursos para lidar mais facilmente com as questões relacionadas ao estresse. Portanto, eu não posso me isolar. Eu preciso ter pessoas com quem contar, né? Perfeito. Então, ter o amparo da família, dos amigos, né? Das pessoas que estão próximas, o abraço, né? O acolhimento, Perfeito. O chá, né? O estar junto, os processos que envolvem as despedidas, falar, inclusive, sobre aquilo que a pessoa que partiu deixou, né? Como legado, né? Perfeito. Poder estabelecer
o processo de despedida física, participando do velório, do processo de enterro, ou ainda, né, daquilo que a família entende, né, de um tempo depois, permanecer juntas, um intervalo de tempo, até aquele processo de vida coletiva, um ajudando o outro, vai ajudando nesse processo de reformulação da vida. De ressignificação. De ressignificação da vida. Portanto, o amparo social. Né? Um outro aspecto também importante é a própria condição da fé. A fé, ela ajuda a regular uma compreensão disso, né? Ora, a morte, ela não é o fim para nós cristãos. Querida, a morte, ela é um ponto de passagem, né? Exato. Então, isso também, a fé coloca como um ponto de alento para compreender, não para nos alegrarmos, né? Mas para entender que a pessoa não está mais conosco, né? Mas está num outro lugar, né? Numa outra companhia, e que em algum momento, né, nós nos encontraremos. Né? Que coisa então, linda. eu pontuaria esses dois aspectos, né? Entendendo que é uma situação de estresse que tende a diminuir, né, à medida que o tempo passe, e se não diminuir essa intensidade, é bom, né, ter o suporte e amparo, né, de profissionais para entender o que está acontecendo, e ter o amparo social e ter a fé. Como é importante, de repente, eu vou já te dar a palavra, meu querido, e a você que nos assiste hoje, de repente você viveu uma condição de perda, uma condição de dor, nós gostaríamos também de trazer aqui um alerta. É natural que nesse processo da perda, você de repente, especialmente se foi alguém muito especial, muito querido, muito presente na sua vida, é natural de repente você ter receio de esquecer. Então, para não esquecer, você acaba levantando altares. E quando eu me refiro a levantar altares, eu estou falando daquele quarto que não foi ressignificado, daquele guarda-roupa. De repente, a todo momento, você vai lá e cheira a roupa, tentando evocar, e eu não estou falando no sentido espiritual, não, estou falando de alma, de sentimentos, de pensamentos. De repente, é uma forma, talvez, desesperada de tentar fazer voltar, olhar fotos. Queridos, nós entendemos que esse lugar é necessário, sim. É necessário você entender que não é porque houve a perda, você enterrou, que você vai arrancar tudo da sua frente, mas é muito importante que você entenda que a vida segue. E se você deseja de fato seguir e se importa com quem está próximo também a seguir, entenda que essa história, esse processo, tudo tem um início, um meio e um fim. E para algumas pessoas, lamentavelmente, desculpa dizer, mas findou. Então, se findou, passaremos pelo processo, elaboraremos, e nós precisamos que o novo só será instaurado quando nós retirarmos o velho. É importante, você que é pai, você que é mãe, você que tem filhos, ajude seu filho a entender esses processos. E outra coisa, não se culpe. Não se culpe se de repente você perdeu e está sorrindo. Existem pessoas que carregam a culpa. Meu Deus, se eu estou sofrendo, se eu perdi, eu não posso sorrir, eu não posso me alegrar, eu não posso mais vislumbrar uma vida de felicidade. Quem disse a você? Eu quero dizer a você que quando eu perdi, eu imaginei que jamais seria feliz novamente. E eu, graças a Deus, fui surpreendida pelo favor de Deus. O Senhor me abençoou e hoje eu sou mais feliz. Ah, porque é melhor? Não, é porque é diferente. O Senhor me permitiu vivenciar processos para amadurecer, porque Ele se importa com o nosso bem-estar. E eu quero dizer a você, vai dar certo. Calma, vai passar. E você não se preocupe porque você não vai esquecer. Várias crianças muitas vezes dizem assim, papai ou mamãe, eu tenho medo de esquecer o papai, ou mamãe, eu tenho medo de esquecer a mamãe. Meu amor, você não vai esquecer, mas você vai lembrar sem sentir dor. Quando isso acontecer, você vai entender que elaborou. E você conseguiu ressignificar a história. Saudade nós sempre sentiremos. É algo que a gente vai precisar aprender a lidar. Mas, sabe quando machucado, você tem alguma cicatriz pelo seu corpo? Procura aí, localiza. Se você apertar nela, você sente dor? Provavelmente não, sobretudo se já tem um tempo. Mas você olha para ela e lembra do que aconteceu? Com certeza você lembra. Isso é elaboração.
É quando você consegue voltar a esse lugar sem sentir dor, entendendo que foi um processo lindo, que foi um processo, eu digo do que você viveu, do que você construiu, certo? E que a vida verdadeiramente continua. Não é assim, Dr. Paulo? Sim, eu achei a tua fala muito, muito, muito importante, né? Assim como do Gutenberg. E eu quis só enfatizar algo que o Gutenberg falou, Diga, querido. que é a questão da rede de apoio. Perfeito. A rede de apoio, ela é essencial para esse processo. É verdade, querido. Porque ele é um ser humano coletivo. Ele tem a sua família, ele tem os amigos, Exato. ele tem uma terapia não substitui os amigos. É verdade. Mas os amigos querido. também não substituem a terapia. É verdade. Cada um então, tem seu lugar. Cada um tem o seu lugar, mas é muito importante ele ter dentro da sua estrutura de vida pessoas com quem ele possa se sentir acolhido. E aí, assim, através desse processo, ele começa a paulatinamente elaborar, né? Elaborar uma ferida, ela só fecha de baixo para cima e pelas bordas. Querido. Ela só pode fechar dessa de dentro forma. para fora. Antigamente a gente incluía essa ferida, botava e fechava. E quando você tirava para mudar o curativo, sangrava. Exato. Então, para que haja uma cicatriz, tem que ter sangue, tem que ter dor, tem que ter várias situações. E na nossa mente, o nosso sentimento também não é assim. Também é assim. É verdade. Tem momentos que a gente precisa, às vezes, entender. E a sua analogia foi muito interessante em relação à cicatriz, né? Tá lá. Não estou mais com dor, mas eu consigo entender que ali é uma marca. Tem uma história. É uma história, eu não vou esquecer. Tem um sentido, né? Tem um sentido de acontecer. Exato. E ter um sentido é fundamental nesse processo. Perfeito. Então, se você está em casa, o seu parente está isolado, não quer se alimentar já há muito tempo, ele já está passando por situações que você não sabe mais o que fazer, esse é o momento. É verdade. Esse é o momento. Que Se fala pertinente. você está dentro de um grupo de jovens, mas se isola, não quer... É importante o grupo, inclusive, visitá-lo para saber o que está acontecendo. Exato. O que podemos fazer? Você não precisa ser psicólogo, psiquiatra, médico, você não precisa ser apresentador de influencer. Você precisa ser amigo. É verdade, gente. Você precisa ser amigo. Você tem que entender o seu papel como amigo. Você tem que ser sal. É verdade. Você tem que ser sal para salvar a vida dos outros. É verdade. Essa compreensão ela é essencial para a minha formação como parte da rede de apoio. Perfeito. E eu acho espetacular a gente compreender, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, sobre a fé, né? Sim. A gente vai materializar aquilo que a gente não consegue agora ver, mas eu sei que no futuro eu vou compreender. Exato. Isso é uma entrega. Exato. E ela é viver. Quando você começa a viver, você começa a compreender. Para tudo isso ocorrer, eu tenho que me entender. Isso não é assim. Exato. Não isso é processual. Exato. Isso é processual. Que brilhante. Eu não preciso estar com foto no Instagram para dizer o tempo todo que eu estou feliz. Eu preciso ser amigo. Não só curtida. Eu tenho que estar lá e sentar e falar, vamos culto, vamos tomar um sorvete. Exato. Esse é o papel. Junto, né? É o estar junto. Exato. Que Maravilha. brilhante. E queridos, e você que nos assiste, que de repente está vivendo esse processo desafiador, não é ser intrusivo você se importar. Não é ser intrusivo você chegar e dizer, vamos juntos, mas eu não quero. Algumas vezes a pessoa que está nesse processo de dor e de luta não vai conseguir tomar algumas decisões. Então você pode ser essa rede de apoio, esse braço estendido, essa voz acolhedora, lembrando que o luto possui desde o processo e do momento agudo e vai sendo diluído, elaborado, trabalhado. E, queridos, é necessário falar sobre estratégias de enfrentamento. O que podemos fazer? Então, como, na verdade, que dicas nós podemos dar além desse acompanhamento, dessa rede de apoio? Será que também
poderíamos mencionar sobre o cuidado com a alimentação, sobre você realmente estar em movimento, você se exercitar, porque esse corpo ele precisa produzir hormônios para te ajudar a sair daquela condição de dor e tristeza. Vamos falar um pouco a respeito, doutora Valéria? Estava olhando para ela de olhinho dela fala. Conversávamos que a doutora Valéria é linda. E o corpo dela fala. Bora, querida. Nos ajuda. Que estratégias, além dessa visita, desse acompanhamento, do ponto de vista fisiológico, existe alguma medida que pode ser tomada para auxílio desse processo de enfrentamento? Porque também há de se dizer que é comum, penso eu, algumas vezes quando percebemos pessoas que perdem, então os amigos, eles começam a cuidar e daqui a pouco aquela pessoa se torna dependente emocional, porque não foi permitido a ele o prosseguir. Então, existe um momento do você estar junto, do você demonstrar apoio, estender a mão, mas também nesse processo, há de se dizer, você precisa se posicionar. Sabe quando a Bíblia de Deus diz assim, levanta-te, pois, e fique em pé que eu falarei contigo? Então, existem momentos onde nós também precisamos nos posicionar e a entender o novo de Deus. Então, é muito importante entender que não há espaço para culpa, né? A vida segue. E nós precisamos entender esses processos. Então, verdadeiramente vai chegar o tempo e é importante, eu gostaria de incentivar o seu coração, se você não consegue fazer sozinho, busque ajuda profissional. Busque pastores, busque amigos em Cristo, comece a orar a respeito, porque vai chegar um momento onde é necessário recolher as roupas, onde é necessário ressignificar o ambiente e, quem sabe, mudar de lugar. Por que não? Se isso vai ajudar nesse processo de elaboração a construir essa nova história, por que não? Então, vamos conversar a respeito dessas estratégias de enfrentamento? Então, por exemplo, quando existe a questão do luto ampliado, complicado, e que esse paciente vai procurar terapia, existem estratégias, né? Sim. A questão vai ser trabalhado a fala, para explanar o que você está sentindo. Muitas vezes o paciente, quando tem uma perda, muitas vezes ele faz um apagão. Verdade, ele esquece, né, daquele momento, faz uma trava para não sentir também, né? E vai sendo exposto gradualmente, claro que com técnica, para que a pessoa vivencie, né, aquela dor intensa que ela bloqueou. Perfeito. Né? Para que aí ela comece junto criar passos para o futuro, para criar uma nova rotina, né? E também num outro passo de lidar com a raiva. É verdade. De lidar com... Porque também é legítima, né? Tanta gente ruim na Terra, por que tinha que ser com a minha família ou comigo, não é? E muitas vezes a gente não vai compreender. É verdade. E nem muitas vezes vai ser justo. Exato. Mas é importante confiar em continuar, Deus. mesmo não sendo justo, né? E mesmo sem entender. Na terapia existem esses passos, né? Muitas vezes terapia específica para o tratamento de luto, sobre o luto, né? E eu acho que isso é importante, né? E isso é feito gradualmente também. Perfeito. Queridos, eu gostaria de pedir permissão, e aí você que nos assiste, eu gostaria de compartilhar, então, e vamos tentar fechar esse bloco entendendo e como nós podemos lidar com o luto. Primeiro, entender que é necessário acolher as emoções, não é isso, queridos? Permitir sentir o medo, a tristeza, a dor, como também entender que isso faz parte e que vai passar, correto? Observar e falar. A fala, então, é um princípio de cura, então não tem como realmente nós elaborarmos, então, e volto a dizer, ninguém se cura do que se evita sentir. É muito importante entendermos que o estabelecimento de rotina nos ajuda nesse processo de enfrentamento. Então, não fique só trancado dentro do quarto, dormindo horas a fios, ou de repente, porque você sabia que algumas vezes o sono excessivo é, na verdade, um sintoma de negação? Eu não quero lidar com essa realidade que é ameaçadora e que é dolorosa. Então, eu apago. Então, tenha rotina,
estabeleça a rotina, construa isso, construa um projeto. E é o projeto, o meu melhor, minha elaboração. Entenda isso como princípio. Tire tempo com Deus, de oração, leia as Escrituras, converse com o seu dono, com o seu Criador. Pergunte sim. As pessoas costumam dizer assim, não pergunta por quê, mas para quê? Pergunte por quê também. Deixa eu dizer uma coisa a você, o nosso Deus é intangível. E Ele é um Deus soberano que um dia se fez maldito por mim e por você na cruz do Calvário, dizendo, Ele é objeto do meu amor, eu o amo, simples assim. Então a nossa moral, as nossas condições não tocam em Deus, no sentido, nós não precisamos ter pudor com Ele. Nós podemos conversar sobre tudo. Nós podemos e devemos falar sobre tudo com o nosso Criador. Ele sabe, ele não tem crise de identidade, ele sabe quem ele é e ele sabe lidar com as nossas questões. Então você que perdeu, tenha o seu momento particular com o Senhor e pergunte para Ele. E diga, Senhor, por que foi comigo? Por que o Senhor permitiu? Eu sei que o Senhor é Criador, então por que eu estou nessa condição? Mas prepare-se para o que você vai ouvir. Porque verdadeiramente Deus é real e Ele fala. Ele fala. E quem sabe, Ele também separou esse momento para falar ao seu coração. Quem sabe você está vivenciando um momento de dor porque Deus se importa que você amadureça, que você deixe de viver à sombra de algo ou de alguém. Então nós queremos dizer a você, conte com o nosso apoio, conte com o apoio da igreja, peça ajuda, busque equipe multiprofissional, faça atividade física, tenha uma vida de rotina, tenha uma vida de busca em Deus, tenha uma vida de devocional, isso ajuda a elaborar suas emoções e sentimentos. E agora, queridos, um minutinho para as considerações finais dos nossos queridos amigos. Vamos lá? Doutor Paulo, ele vai começar, que ele tá doido para falar, gente. Olha, estava refletindo. Vamos lá, querido, um minutinho das considerações finais. Que seja o primeiro de muitos, né? Amém. Que nós possamos anota aí, querido. Nosso produtor, olha o que ele falou. Primeiro de muitos, então ele já está convocado. Estávamos aqui nos bastidores e já pensamos no próximo assunto. E é incrível. E ele já está convocado. E já estou entendendo que foi aceito. Tá e ó, de quebra, brilhantemente, já vem a psiquiatra junto. Aleluia, que Deus é bom. Agradecer a forma, Obrigada, agradecer o meu amigo Gutenberg, a você, toda a equipe que nos tratou super bem, nós nos sentimos acolhidos. Glória e possamos juntos, que o seu programa possa ser uma porta para você que está nos assistindo agora, compreender que nada é por acaso. É verdade, creio assim. Inclusive você que está assistindo agora conosco, você compreenda que não tem fim. O homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Verdade. Então eu preciso compreender que eu preciso me movimentar a fim da minha saúde mental, a fim das minhas dores. E não é errado você falar. Aliás, a fala que vem a cura, como você mesmo falou. É verdade, brilhante. Doutora Valéria, querida, considerações finais. Queria agradecer muito. Foi um momento de aprendizado para mim. Para nós também, doutora. De reflexão. Perfeito. E eu agradeço muito essa oportunidade. Ai, querida, foi uma honra tê-la aqui. Gente, nós só rimos tanto agora aqui. Eu estava dizendo a eles que nós precisamos fazer o making off. Querido, e quem falta falar? Doutor Gutenberg? Sim, bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É sempre realmente um prazer enorme estar aqui, né, com amigos, com pessoas que eu tenho tanto carinho, falando de temas tão importantes e relevantes para o dia a dia. E estou à disposição, né? Muito sempre obrigada. Que precisar, doutora Tatiana, por favor, conte comigo. Querido. Eu não vou hesitar em estar aqui para compartilhar, para aprender, sobretudo, sobre temas tão importantes que o programa Vida Plena traz. Obrigada, e querido, a você, telespectador, obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho de sempre, e nós queremos te convidar, te inscreve no canal, ativa o selinho de notificações, convida mais amigos, envia para amigos e entenda, Deus se importa com a sua vida, Deus ama você, sua vida tem valor e tudo é possível ao que crê. Eu finalizo com um verso que diz em Isaías, que diz assim, para que todos saibam, vejam e compreendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Você é obra-prima da criação de Deus e Deus tem planos de paz a seu respeito. Até mais!